Sois bem-vindos em nome de Jesus. Amém? São vizinhos do Fernando e da Jorge. Então dá para imaginar o carinho, né, de estarem aqui, a distância até chegar de lá até a nossa igreja. Vamos abrir a nossa Bíblia. Vamos ficar de pé. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14 ao 20. Vamos falar hoje sobre pescadores de homens. É a vocação de Jesus para os discípulos, ou para todo aquele que o seguir. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 14 ao 20. Encontraram? Diz assim: depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando as redes, o seguiram. Passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. Eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após Jesus. Vamos orar? Ó Pai, nós te louvamos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, e te pedimos que, através da tua palavra, o Senhor possa nos reorientar acerca da nossa vocação em seguir ao Senhor. Que a tua palavra não nos deixe confundidos, mas que a tua palavra seja luz para o nosso caminho. Em teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Podeis assentar, irmãos. Domingo passado nós falamos aqui sobre a tentação de Jesus. Jesus foi batizado por João Batista e imediatamente ele foi levado ou conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, a fim de ser tentado. Como sabemos, Jesus venceu a tentação. E diz aqui o texto que após a tentação, após vencer o diabo no deserto, João Batista, ele foi preso, e Jesus então começa o seu ministério público. Até então nós não tínhamos visto nenhuma fala de Jesus. Agora nós iremos ouvir verdadeiramente o que ele fala, o que ele pronunciava, porque diz aqui o texto que ele pregava o evangelho do reino, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Então Jesus, ele começa o seu ministério pregando sobre o evangelho do reino, sobre o reino de Deus. E eu quero aqui deixar claro para os irmãos que reino de Deus é muito mais do que as quatro paredes da nossa igreja. Reino de Deus é maior do que qualquer denominação, porque pode ser que alguma denominação ache que ali o reino de Deus fechou ali, acabou ali. Reino de Deus, como o próprio nome diz, significa o reinado de Deus. E aonde quer que haja a presença do mal, seja a presença do mal através de violência, de morte, de fome, de doença, enfim, aonde quer que haja a presença do mal, saiba que ali o reino de Deus quer se fazer presente. É por isso que Jesus disse que o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Alguns teólogos dizem que Jesus é a escatologia realizada do reino de Deus, porque os judeus aguardavam um reinado futuro de Deus na terra.
E Jesus, ele inaugura esse reino. Então, se eu quero saber como será o reinado de Deus, eu preciso olhar para a pessoa de Jesus Cristo. Porque Jesus, ele é a maquete do reino de Deus. Alguém aqui já entrou em stand imobiliário? Eu sou corretor de imóveis. Lá tem uma maquete mostrando como vai ser o empreendimento que a construtora está empreendendo, construindo. Então eu digo que Jesus, ele é a maquete do reino de Deus. Porque se eu quero saber como será o reinado de Deus, eu olho para Jesus e concluo que o reino de Deus é um reino de amor, é um reino de perdão, reino de comunhão, é reino de vitória da luz sobre as trevas. Então este é o reinado de Deus. Agora Jesus, ele nos chama a fazermos parte deste projeto de implantação do reino de Deus. E aqui ele estabelece 3 imperativos para aqueles que querem fazer parte do reinado de Deus, para aqueles que não querem ficar de fora, mas querem abraçar esta causa divina que é a implantação do reino de Deus. E o primeiro imperativo está aí no versículo de número 15, quando Jesus diz: arrependei-vos. Para entrar no reino de Deus é preciso que haja arrependimento. E sempre quando eu falo de arrependimento, eu gosto de lembrar da palavra grega que foi traduzida por arrependimento, que é metanoia. Meta, né, que é para além, e nous, que significa mente. Arrependimento é mudança de mente. Não é apenas uma tristeza, não é remorso. Arrependimento é uma mudança de consciência. E o que Jesus está dizendo é: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque a vida de vocês nada tem a ver com o projeto de Deus aqui para os homens. Arrependei-vos. Arrependei-vos, porque a conduta de vocês não está de acordo com os ideais do reino de Deus. E arrependimento envolve mente, envolve emoções e envolve também a nossa vontade. Envolve a mente, porque a minha mente precisa estar convicta do meu erro perante Deus. Envolve as emoções, porque a palavra de Deus diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. E envolve a minha vontade, porque eu preciso estar decidido a desviar o meu caminho para o mal e voltar-me para Deus. Isto é arrependimento. E eu vejo que entre Judas, que traiu Jesus, e Pedro, que o negou, o que faltou em Judas foi uma decisão de voltar. Porque ele chora, né? Você vê então algo que mexeu com as emoções dele, ele chora, mas ele não voltou para o Senhor. Já Pedro, ele chora amargamente, mas ele se volta para Cristo depois de um tempo. Então arrependimento é isso, arrependei-vos. E nós precisamos nos arrepender. E é uma pena que arrependimento se fala muito pouco, né? Hoje o Evangelho é muito mais voltado para o suprimento das minhas necessidades, das minhas aspirações, do que um convite a alinhar a minha vida com os ideais do reino de Deus. Arrependei-vos. Ele diz mais: e crede no Evangelho. Evangelho é boa nova. Qual que é a boa nova? Qual que é a boa notícia? A boa notícia é que Jesus inaugurou o reino de Deus. É que em Jesus o reino de Deus é chegado. Crede no Evangelho, tenha fé em Jesus, porque o reino de Deus está próximo. Vou falar em fé. Hoje o nosso grande problema é que nós confundimos fé com crença. Tem muita crença, pouca fé mesmo na palavra. Algumas pessoas acreditam que o fato de irem a um culto, ouvir louvores, ouvir uma pregação,
ela às vezes não está nem entendendo muita coisa, mas o fato de estar ali vai fazer com que ela fique conseguimentada, né? Vai receber uma carga de poder, uma carga de bênção só pelo fato de estar ali. É superstição isso, é crença, mas não é fé segundo o Evangelho, não é fé segundo a palavra. Crença de que se o pastor disser quem saiu daqui desse lugar já está amaldiçoado, coisas ruins vão acontecer, a pessoa fica temerosa, é crença. Crença de que se deixar a Bíblia aberta em casa, em qualquer livro, alguma coisa vai atrair coisas boas, isso é crença. O Evangelho nos convida a acreditar na palavra de Jesus, porque a fé vem pelo ouvir da palavra. E eu preciso me lançar na palavra, pela fé. Mesmo que eu não esteja vendo o chão, mas eu preciso, pela fé, colocar o pé na convicção de que Deus colocará o chão. Isso é fé. Eu não vejo, né, quando Deus chamou a Abraão, que é chamado de o pai da fé, quando Deus chama a Abraão, diz: Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele nem sabia para onde ia. Mas a fé é isso, é confiar que Deus sabe por mim. Eu não sei para onde Ele está me conduzindo, mas eu confio que Ele me levará a um lugar seguro. Isso é fé. Fé é uma confiança inabalável no caráter de Deus. Ele é bom, não importa o que aconteça, eu continuarei acreditando na bondade de Deus. E logo em seguida, o outro imperativo é quando Jesus ele passa no mar da Galileia, ele avista Simão e seu irmão André, ele diz: vinde após mim. Então o primeiro é arrependei-vos, o segundo é crede no Evangelho, o terceiro imperativo para que eu faça parte do reino de Deus é: vinde após mim. Venham a mim. É o convite de um relacionamento. Vinde após mim, caminhar comigo, andar comigo. Venham, porque eu quero que vocês façam parte do reino de Deus. Porque, irmãos, seguir Jesus é o mais fascinante projeto de vida. Tem até um livro que é o título: Seguir Jesus, o mais fascinante projeto de vida. E é mesmo. É o projeto mais fascinante que você possa imaginar. Qualquer projeto que você já sonhou na sua vida é menor do que o projeto de seguir Jesus. Seguir Jesus é andar com o Todo-Poderoso que se fez gente e habitou entre nós. Agora, para aqueles que seguirem Jesus, Ele aqui nos faz uma promessa. Ele diz: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Fiquei pensando, quando eu li esse texto e meditava, que com 18 anos de idade, quando eu me converti, não faço a conta para saber quantos anos eu tenho, estou em 98, tá? Com 18 anos, quando eu me converti ao Evangelho, eu acreditava que a obra de Deus na minha vida era me levar para um seminário. Eu fui para um seminário onde eu estudei durante 3 anos. E lendo o texto eu vejo que o que Deus quer fazer de nós não é seminaristas, ou professor de seminário, ou cantores, ou conferencistas. A obra de Deus na nossa vida é: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. É o que Jesus quer fazer de cada um de nós. É o que o Senhor quer trabalhar em cada um de nós. Primeiro Ele nos chama a um relacionamento com Ele. Vinde após mim, caminhem comigo, e eu vos farei. É Ele que vai nos fazer pescadores de homens. Não é um seminário, não é uma sala de aula, é o nosso caminhar com Jesus que vai nos fazer pescadores de homens, pescadores de almas, pessoas que vão tirar aqueles
caminham para as trevas, para a morte. Vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Eu acho interessante porque ele fala isso, é para pescadores de peixes, né? Jesus era próprio. Não faria o menor sentido ele falar, né, para pescadores, vinde após mim, eu vou vos fazer agricultores de homens. Não sei como é que seria, mas não faria sentido. Ele é próprio, ele tem as palavras certas para as ocasiões certas. E o que é ser? Como que eu posso ser um pescador de homens? Aqueles homens, provavelmente, que entendiam de pesca, assimilaram muito bem o que consiste ser pescador de homens. Porque, primeiramente, um pescador, ele precisa entender de peixe. Tem peixes que comem um tipo de isca, aquele já não come outro tipo de isca. Então eu tenho que saber o que o peixe está comendo, aonde eles estão, os hábitos que eles têm, para que eu me torne um pescador de homens. Eu estou falando isso, irmãos, porque nós temos a mania de padronizar métodos. Eu me lembro que quando eu me converti há muitos anos, né, uns 18 anos atrás, mas havia a famosa 4 leis espirituais. Falavam que com aquele método ali você ganhava qualquer pessoa para Jesus. Eram 4 passos que levavam a pessoa à salvação. Eu fico pensando, 4 passos para levar a pessoa à salvação, mas eu não sei nem quantos passos de distância ela está. Às vezes precisa de 5, né? Às vezes precisa de 10. Então padroniza-se. Uns querem anunciar as boas novas somente aqui de púlpito, né? Padroniza-se. E quando eu olho para Jesus, eu vejo que ele não padronizava nada. Porque numa festa em Caná da Galileia, faltou vinho, ele vai lá e transforma a água em vinho. Aí, mais adiante, ele conversa com um teólogo chamado Nicodemos, e um teólogo, né, um filósofo, Jesus, ele conversa coisas abstratas, como no caso ali é o novo nascimento. Depois Jesus se encontra com a mulher samaritana, e ela estava lá no poço, pegando água, e Jesus percebe que ela não tinha apenas sede de água, mas havia outras sedes, porque ela fora casada 5 vezes, então é sede de afeto. Ela tinha sede de adoração, porque queria saber em qual monte se deveria adorar, se era um monte em Samaria ou se era em Jerusalém. E Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, para alguém que tem sede, Jesus disse: eu sou a água da vida. Se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Ao paralítico do tanque de Betesda, Jesus o cura, né? Agora, já pensou se Jesus chegasse lá no paralítico e falasse o seguinte: olha, você quer que eu transforme a água do tanque de Betesda em vinho? Ele ia falar: rapaz, minha vida está uma amargura, poderia transformar mesmo para eu esquecer os meus problemas, né? Ou se ele virasse para o paralítico e dissesse: você quer nascer de novo? Ele: rapaz, você quer que eu passe por tudo isso, porque eu estou aqui há 38 anos, você quer que eu passe por toda essa luta de novo? Então Jesus, ele era próprio. Para um paralítico, ele diz: toma o teu leito e anda. Para alguém que tem sede, ele diz: eu sou a água da vida. Para alguém filósofo com conversas abstratas, ele diz que me importa vos nascer de novo. Então, nós não podemos abrir mão da essência da palavra, do Evangelho, de que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Esta é a essência do Evangelho. Mas os métodos é preciso ser variados. Pode se pregar aqui, pode se pregar lá, pode se pregar com música, pode se usar as redes sociais, a internet. Deve-se variar os métodos, mas a essência deve permanecer. É preciso pescar os peixes onde eles estão. Os pescadores iam em alto mar para pescar peixes. Eu vejo que Jesus, ele não ficou dentro de um templo. Jesus não ficou dentro de uma sinagoga.
mas você ouvia entre as pessoas. É por isso que ele foi chamado de beberrão, né? Amigo de pecadores, porque ele estava onde o povo estava, ele estava onde a vida estava acontecendo. Eu sei que tudo isso vocês sabem, mas o que nos falta, irmãos, é coragem de fato assumirmos a vocação a que fomos chamados. E eu vos farei pescadores de homens. E é preciso ter a coragem também de pescar toda sorte de peixes. Porque lá em Mateus capítulo 13, não me lembro o versículo, mas Jesus disse que o reino dos céus é semelhante a uma rede que é lançada ao mar e atrai, pega-se toda sorte de peixes, né? Aí leva para a praia, aí separa os bons dos maus. Os bons põe na cesta, os peixes ruins joga fora. Aí Jesus diz o seguinte: assim será a consumação de todas as coisas, pois virão os anjos e separarão os injustos dos justos e os lançarão ao fogo. Ou seja, quem separa bom de mal não sou eu. Eu não posso ter preconceito. Esse eu não quero que faça parte da minha comunidade porque ele é roqueiro. Esse camarada aí que tem tatuagem no braço, que é isso? Ele entrar aqui dentro? Não pode. Irmãos, não sou eu, não somos nós que fazemos separação de quem é bom, de quem é ruim. Quem vai fazer separação de joio e de trigo é o Senhor na consumação de todas as coisas. O que nós temos que fazer é lançar a rede. O que nós temos que fazer é pescar o máximo de pessoas possíveis para o reino de Deus. Porque o reino de Deus está próximo. E a nossa tarefa é anunciar o Evangelho. A nossa tarefa é pregar a palavra. E não estamos aqui para julgar ninguém, julgar que somos superiores porque nos vestimos diferente. Quem nos julga é o Senhor. O que nós precisamos é de coragem mesmo para anunciarmos as boas novas de salvação. Eu me lembro que, mais uma vez, quando eu tinha 18 anos e me converti, foi ouvindo mensagens como essa, que nos chamam à responsabilidade do reino de Deus. É que eu me dispus e coloquei a caminho de servir ao Senhor. Senhor, eu estou aqui para que o Senhor faça de mim o que o Senhor tem desejado. Nós possamos ouvir o convite de Jesus. Vinde após mim. E que possamos permitir que Ele faça de nós o que Ele bem pretender. E o que Ele pretende é nos tornar pescadores de homens. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. As crianças vão cantar? Pode chamá-las e nós vamos orar enquanto as crianças se preparam. Feche os teus olhos. Jesus diz: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos. Eu creio que nós precisamos nos arrepender, irmãos, porque nós temos sido negligentes, nós temos sido covardes, nós não temos pregado como deveríamos. Eu não estou falando pregar em culto, irmãos. O apóstolo Paulo nos dava culto, Jesus nos dava culto, mas aonde quer que eles estavam, eles anunciavam o Evangelho. Nós precisamos ser portadores das boas novas. Ó Pai, nós te bendizemos pela simplicidade da Tua palavra. Te pedimos nesta noite, o Senhor venha nos exortar e nos colocar neste caminho, que é o caminho onde nós seremos transformados pelo Senhor em pescadores de homens. Faça-nos conforme o Teu querer, meu Pai.
nos livre da covardia, da apatia, da indiferença. Não nos deixe sermos cristãos acomodados no lugar onde nós estamos, mas que o Senhor venha nos mobilizar para que, juntos com o Senhor, façamos com que o Teu reino se estabeleça, aonde quer que haja pessoas presas no pecado ou pelo diabo, que anunciemos o Evangelho de salvação, para que grilhões sejam quebrados e para que vidas se convertam ao único e soberano Senhor de toda a terra. É no Teu nome que nós oramos, Jesus. Amém. Pode sentar?